Pronto. Coloquei para gravar, que eu acho melhor. Tanto para ficar como revisão para vocês fazerem a avaliação daqui a um mês, certinho. Que já vai sair o sistema já vai sair o horário de provas. Nós vamos dizer que o Império Romano. Eu nem venho para a escola. No dia que as provas que eu não entendo muito. Certo. O Império Romano, gente, ele foi um dos maiores impérios da humanidade. Nós vamos dizer que eles também deixaram como importância para nós o nosso idioma, que é o português, que vai ser derivado do latim, como português, espanhol, francês, italiano e romeno. Eles também deixaram a lei romana como influência, e também a gente vai dizer que eles deixaram a cidadania, que é a capacidade que todos nós temos de decidir sobre a sociedade. A gente veio também que o Império Romano surgiu lá na Península Itálica, né? Hoje a gente vê que o Império Romano é Roma, não é? Não Império Romano, mas como antigamente, mas Roma hoje é a capital da Itália, e a gente vê que Roma surgiu próximo ao mar Mediterrâneo. E a gente vai dizer como Roma ela começou então a ser criada, como foi que ela surgiu. Nós vamos dizer que existem várias teorias que falam a respeito do surgimento dos povos romanos. Nós temos uma história que ela é mitológica, é uma história que ela é contada a partir de quê? De mitos e histórias inventadas. E existe uma história que ela é mais científica, uma história que realmente ela conseguiu ser comprovada. E a gente vai observar então essas duas visões. A primeira teoria que existe é uma teoria que ela vai dizer que Roma ela foi criada pelo primeiro rei chamado de Rômulo, e a gente vai dizer que essa teoria aqui, que é uma teoria mitológica, o que bateu foi o que se levantou com barulho. Eu acho que então vocês quatro mesmo, que é essa hora. Podia passar um filme. 7 e 10. Ele tá dando silêncio em Carlos. Todos eles, então, eu já soltei. Ué, o Guilherme, por quê? O Guilherme vai dizer. Olha, se essa conversa sair daqui, eu sei que foi você que começou a Carlos. Eu vou dizer a ele mesmo. Não vai dar uma pra ele? Ei? Vou dar uma pra ele? O pior tá gravado, né, ué? Tá gravando tudo aqui. Mas eu não leve. Eita, Jesus, lasquei. E agora? Tô brincando, gente, é brincadeirinha pra vocês que estão em casa, que eu gosto de brincar. Eu morro de saudade quando vocês brincam. Então veja aqui, gente. Então veja aqui, pessoal. Então vamos lá. Então a gente vai falar então a visão então mitológica, que é a história que ela é inventada. Nós vamos dizer então que o Império Romano, pessoal, ela vai surgir da primeira forma, que vai ser assim. De acordo com essa visão mitológica, eles vão dizer que Roma ela vai ser criada por um herói grego chamado de Enéas. Enéas ele foi uma das pessoas então que fugiu lá da Grécia, depois que a cidade de Troia ela foi destruída, e a gente vai dizer que uma jovem ela se apaixonou por um deus e ela então teve 2 filhos gêmeos. Só que o tio desses gêmeos era muito invejoso e mandou matar os gêmeos, jogar em um rio chamado Rio Tibre. Esses gêmeos eles vão crescerem, vão assumir o poder em Roma e o que vai ser chamado de Rômulo, ele matou Remo, que era o seu irmão gêmeo, e acabou se tornando o primeiro rei de Roma. A gente vai dizer que quando eles foram jogados no rio, por serem mortos então, nós vamos dizer que eles vão ser amamentados por uma loba. E essa visão, claro que não é comprovada, que realmente o primeiro rei era chamado de Rômulo, que matou o seu irmão para se tornar o primeiro rei. Porém, é uma história que ela é contada, né, mitológica. E depois, a gente vai ter uma visão mais científica. Essa visão mais científica, vai ser baseada na ciência, que pode ser comprovada, o Império Romano ele não foi formado apenas por um povo. Nós vamos dizer que Roma, a Itália, vocês já devem ter visto uma cidade perfeita para se viver, mas que durante a época de cheias ela vai ficar inundada. Que susto! Ah, meu Deus! Ele está atrás de quem, afinal, aqui? Porque ontem ele estava aqui, ele botou assim, a loja de tudo. Eu sou você, porque quando o menino vem assim, eu vou perguntar lá na sala, mas eu aqui vou perguntar logo diretamente, até por causa da Júlia. A gente é primo. Eu já namorei com um primo, Ai,
assim para correr, né? Que isso? Mas voar, você pode falar. E a gente vai dizer então aqui que o Império Romano ele foi formado por vários povos. Ele foi formado inicialmente pelos italiotas, não é? Que eram esses italiotas também. Eles eram chamados de latinos, sabinos e etruscos, eram várias tribos. Haviam também aqui, ó. Por isso que a nossa língua é chamada de latina. Nós somos latinos americanos, porque a nossa língua portuguesa e a espanhola, elas são derivadas dos primeiros povos de Roma. Nós vamos dizer também que existiam os etruscos, que viviam também nessa região, e havia também os antigos gregos que entraram naquela região, e juntos eles formaram o que nós chamamos então de Império Romano. E a gente vai dizer, a história de Roma, ela é muito longa, né? Nós vamos dizer que o Império Romano, ele foi um dos maiores impérios da humanidade, ele existiu por mais de 2000 anos. Nós vamos dizer que o Império Romano ele vai conquistar grande parte do continente europeu, do continente africano e até mesmo do continente asiático. E a gente vai dizer, se o continente europeu, se o Império Romano ele se tornou um grande império, a gente vai dizer o quê? Nós vamos dizer que a história de Roma ela é dividida em 3 momentos diferentes. Nós vamos dizer que a história de Roma ela é dominada, ela vai ser dividida no período da monarquia, no período da república e no período do império. Então são 3 períodos diferentes que Eu já postei o Bumerangue Silva. Hein? Uma arroba no Instagram. Sabe que eu fiquei no da fila? Aqui, olha. Ainda bem que não ficou, não mostrou na barriga, né? Eu tô parando de comer porque eu vou pra praia. Eu vou pra praia no mês que vem, eu tenho que passar fome. Porque eu tenho que ficar bonito. Eu já comprei, meu Deus, olha, fui ontem, gastei quase 500 reais só de roupa pra ver se fico bonito. Ó. Pior que Tu acha que eu vou ficar feio? Tem que sair bonito, pelo a menos gente dá sorte, já tá né? pagando a Eu vou tirar passagem. tanta foto nos 3 dias que eu vou passar Olha, o todinho. Eu vou passar. O jeito que eu é rica, pra poder comprar. Vou passar uma semana na minha casa da praia, que em frente da praia tem piscina. Olha. Acho que eu nem vou lembrar de descer Que pra foi, cá. Bia? Nada. Deixa eu sair da escola. Olha, a gente vai dizer então que o Império Romano ele é dividido em 3 períodos para a gente compreender. Primeiro nós vamos dizer que Roma ela foi uma monarquia. Nós vamos dizer que do ano da sua fundação até o ano de 509 a.C., nós vamos dizer que houve o período da República, que foi um período em que Roma não era governada por um rei, mas pelas próprias pessoas de Roma, e havia também o período imperial, que foi o período que Roma foi governada pelos imperadores, por isso que é chamado de período império. E a gente vai dizer que eu gosto mais desse período aqui, porque realmente ele é mais interessante. A gente vai falar de Messalina, a gente vai falar do Imperatriz. O que é isso? Chega, Não quer vir pro carro. Vou dar uma zapa aí, bora. Não, nem deixa. Olha quem é fofoqueiro aqui, tá vendo? É verdade. Fui eu fofoqueiro. Eu pensava que era eu, que era. Pronto, pessoal. E a gente vai dizer então que Roma, né? Ela vai, desde a sua formação até o momento em que Roma vai ser destruída, nós vamos dizer que teve uma longa história. E essa longa história, vejam aí, nós vamos dizer que Roma ela teria mais de 2.700 anos. Foi o período que Roma ela então teve início. E a gente vê que Roma ela surgiu 700 anos antes de Cristo e a gente vai dizer que ela acabou sendo destruída no século V. Então a gente vai dizer que teve aproximadamente aí 1.200 anos de história. É muita história para a gente contar em apenas um mês, mas a gente vai tentar pelo menos mostrar aquilo realmente que teve importância, não é? E a gente vai dizer então, quando a gente fala sobre o Império Romano, a gente vai falar então sobre o período da monarquia. Nós vamos dizer que Roma era apenas uma pequena aldeia, e a partir dessa aldeia ela começou então a crescer, a se desenvolver e a se tornar uma cidade muito importante.
Quando Roma ela se tornou uma cidade muito importante, a gente vai dizer que ela começou a ser governada por um rei. E esses reis deram origem a um período da história romana conhecido como monarquia. E o que significa monarquia? Mono é um, arquia, poder, poder de um só. Então a gente vai dizer que esse poder então de um vai ser um período realmente, vai ser um período em que aconteceu o quê? E a gente vai dizer então aqui que o período da monarquia foi a primeira forma de organização de Roma, onde o poder estava com o rei, por isso que é chamado de monarquia. E a gente tem que pensar, será que esse rei, ele governava de forma sozinha, ou a gente vai de forma só, ou será que ele precisava do apoio de outras pessoas? A gente vai dizer, gente, que o Império Romano, durante esse período rei, ele era um chefe militar, um chefe político e ele também era um chefe religioso. Era ele que cuidava tanto do exército quanto da política, como também da própria religião. A gente tem também o Senado. E o que era o Senado? O Senado, gente, ele era um grupo de idosos que cuidavam de anciões. E a gente vai dizer... Esse grupo, eles eram o quê? Formado então por homens bem velhinhos, que ele deveria criar leis e eles também poderiam fiscalizar o próprio rei. Então esse grupo do Senado, ele sempre teve, né? A palavra Senado, ela vem de uma palavra senes, que é uma palavra que significa idosos, que significa velhos. Então a gente vai dizer que o rei, ele não governava Roma só. Ele governava com a ajuda do Senado e ele também tinha um grupo de militares que lhe ajudavam, que eram chamados de centurião. A Assembleia Centuriata, nós vamos dizer que era um grupo o quê? A Assembleia Curial era um grupo de soldados, então, que fiscalizavam, que criavam leis e principalmente a gente vai dizer que eles tinham a função de quê? De eleger altos funcionários para governarem o Império Romano. E a gente vai dizer, se o rei não governava só, ele precisava do Senado, que era um grupo de anciões, e ele precisava também do grupo então de militares. Nós vamos dizer que Roma, durante a sua formação, ela era dividida em quatro grupos de pessoas. Como é que a sociedade romana ela estava toda dividida? Nós vamos dizer que aquela sociedade era uma sociedade que ela era desigual. Essa sociedade desigual significa o quê? É onde todos têm direitos iguais. Hein, gente? O quê? Vergonha, você. Você estiver com vergonha, gente. Esse povo vergonhoso? Eu tenho minha Eu sei. na casa. Eu não entendi não, professor. Repita aí. Deixa pra lá, Júnior, para não caminhar só. Deixa eu falar com o Guilherme por telefone. Esse é eu que devo dar sorte. Eu não vou dar mais dinheiro não, porque eu não ganho. Eu joguei uma vez só. A primeira que eu joguei eu consegui ganhar outra. Pronto, pessoal. Então veja aqui, olha. Uma sociedade que é desigual é uma sociedade onde apenas alguns têm direitos. E o Império Romano, quando ele começou a ser criado, ele foi dessa forma, onde apenas algumas pessoas eram beneficiadas, valorizadas, e o restante da população ele não tinha nenhum tipo de direito. Nós vamos dizer então que essa sociedade, ela se chama então uma sociedade que ela é desigual. E a gente vai dizer como é que essa sociedade ela estava dividida, como é que ela estava organizada. A gente vai dizer então que essa sociedade ela estava dividida da seguinte forma, em 4 grupos de pessoas. Tu tá mais no grupo, não é, Guilherme? Hein? Ah, tu colocou só o coraçãozinho branco, foi? Não. Depressão, né? Não. Ah, não, Gui. Ah, depressão. Ô, Guilherme, tá conversando com a namorada, rapaz, não faz isso não. Não chegou não, viu? Tá, chegou sim. Chegou pra você, então. Mandou pra outra pessoa, tá? Ixi, esse aqui é amor. Hein? Mas mandou pra outra Posso pessoa. desligar ele de ventilador? Pode ligar. Eu não alcanço na primeira. Tu mandou. Ainda não. Mandou pra outra pessoa. Já
pensou se fosse quando eu pra pessoa errada, vergonha? Sim. Eu ia ficar. Não, aqui. Aqui tava essa internet tá aqui, eu vou já as notas. Internet aqui, internet tá boa, pô. Quando eu tava nem pegando. Pronto, olha, então vamos lá. Então a gente vai dizer que a sociedade romana, além do rei governar durante os primeiros anos, nós vamos dizer que a sociedade, até o fim do seu império, ela é dividida em 4 grupos de pessoas. Nós vamos ter os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram os grandes donos de terra, que tinham grande poder econômico, político e militar. Nós vamos dizer que também havia os clientes. Clientes eram quem? Eram pessoas que trabalhavam para os patrícios. Por exemplo, era uma pessoa que era livre, mas essa pessoa, embora ela fosse livre, ela teria que fazer o quê? Nós vamos dizer que ela trabalhava, ela era vinculada, ela era dependente do patrício. Tudo que o patrício mandasse ela fazer, ela teria que fazer porque ela dependia dos favores desse patrício. Então vamos dizer que nós temos então aqui o Wilton. O Wilton ele é um grande fazendeiro. Né? A gente vai dizer então, por ele ser um grande fazendeiro, ó, faz a bonitão, e eu pensando que era, ó, Guilherme, meu Deus do céu. Corre. A gente diz então que os patrícios eram os grandes donos de terra, os clientes eram pessoas que dependiam dos favores dos patrícios, e havia também os plebeus. Plebeus era quem? Eram os camponeses, eram os artesãos, e a gente vai dizer, por eles serem comerciantes e serem trabalhadores e por serem agricultores, camponeses, a gente vai dizer que eles eram chamados de plebeus. O plebeu era um camponês, era um agricultor que não tinha uma boa condição de vida e por isso ele não tinha nenhum direito em Roma. Ele não poderia participar da política, não poderia participar do exército, ele não poderia decidir nada sobre Roma. E por último a gente tem aqui falando sobre os escravos. Os escravos, né, era uma pessoa que não pagava suas dívidas. Hoje é fácil, né, uma pessoa, vamos dizer, a gente vem aqui só fica recebendo ligação de São Paulo. Se vê ligação de São Paulo, não é do presídio, é cobrança mesmo. Eu não recebi hoje, ó. Mas, eu nem sou mais São Paulo depois dessa, eu não sou paulista mais não é? Então a gente vê que realmente ligação de São Paulo pode saber que já é cobrança. Hoje é até tranquilo, né? Porque uma pessoa não pagar a dívida só fica no SPC e pronto, não tem nada demais, não vai morrer, né? Mas naquela época, tem gente. Sujo, né, professor? Fica com o nome sujo. Não, é só pagar o que tá devendo. É só pagar o que tá devendo. Hoje não paga, mas também sabia que o nome Só sujo. tem viado, Vitoriosa. Hein? Só tem viado, Vitoriosa. Minha família é boa. Eita, Na Jesus. verdade. Minha tia, minha outra tia. Tudo que o nome SPC. Não sei se dá. Tem dinheiro, mas não quer pagar nada, quer dar uma de rico. Ultimamente eu tô rica nem A falo. família de Zé. A irmã da Santa da tua mãe. A irmã de Zé. Eita. Tudo errado. Aí a gente vem então aqui. Os escravos então, eram pessoas que não pagavam suas dívidas. E depois, os prisioneiros de guerra. Então a gente vai dizer que a sociedade romana era uma sociedade que ela era muito desigual. Só quem tinha privilégios eram os patrícios. Né? Por isso que diz, olha, fulana é uma patricinha. Essa fulana é uma patricinha é porque realmente ela é rica, ela representa o poder, ela pode decidir o que ia ser feito na sociedade. E plebeu era quem? Aquele lascado. Né? Era aquele que só trabalhava na agricultura, trabalhava no comércio, trabalhava o dia todo. Então esse era um plebeu, né? Lascado, ó, lascado da vida. E a gente vai dizer então aqui, durante muito tempo, né, durante esse período, nós vamos dizer que Roma teve 7 reis. Esses 7 reis que governaram, nós vamos dizer que eles eram o quê? Os 3 primeiros foram latinos e os 4 últimos foram etruscos. Só que eles eram pessoas que não valorizavam os patrícios. Então o que os patrícios fizeram? Simplesmente retiraram eles do poder. E o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer que a sociedade, enquanto Roma era governado por um rei,
A sociedade romana, ela era o quê? Uma sociedade que era muito desigual. Todo mundo gostaria de viver uma sociedade que era desigual, que não valorizava ninguém, não é? Eu sei, aqui da sala, né? Não, Olha o que eu te mandei. não, eu tô falando com outra pessoa. Ah, tá. Não. Olha aí o que eu te mandei. Até porque magrinho, seu celular é bom. Leva teu celular pra câmera, olha. Tudo é questão de ângulo. Eita, tá dizendo que eu tô gordo, né? Não, olha. Eu já Não, fiquei mas bem, é ó. questão de Ixi, eu fiquei bombado. Gostei. Gostei do celular dela. Eu Faz mostrar, mágica. mas tu não quis olhar. Não, se teu celular Você for viu ruim outro? e me deixar feio, eu não quero não, filho. Ó, Você viu os dois que eu mandei? tá Sou uma bonzinho. fotógrafa. Hein? Sou uma ótima fotógrafa. Pois é. É que eu fiz curso online, sabe? Vou te levar. Leva Me leva! Né? Eu vou. Me pra chamar, tomar eu vou. lé. Pois é. Vai com quem tanto ano? Com a minha família. Só. Também vou, que minha família tá aí, ainda tem vaga. Eita, olha aí. Quanto? 200 pouquinhos só, porque todo mundo dividido. Tem piscina na casa, tem ar-condicionado nos A quartos. gente vai também. Aí a gente organizou por 160. Eita, que dois. 3 dias, foi? Aí a gente vai comprar uma semana. Ah, por isso? A gente só vai 3 dias. Vou voltar e vou tomar então você vai ver. Assim que eu entrei no Cônego, eu não fui pra piscina de terceiro no igual pra mim, então, tô satisfação. Dá um galegão pros pais. Dá um galego, não foi? É. Pronto. E a gente vai dizer que a sociedade romana era uma sociedade que ela era muito desigual, em que poucas pessoas eram valorizadas, apenas os patrícios. Então a gente viu que dos primeiros anos de Roma, Roma era apenas uma pequena cidade, uma pequena aldeia, depois se tornou uma grande cidade e depois então ela começou a se organizar, onde surgiram cidades. Nós vamos dizer que Roma começou a ser governada por um rei. Depois ele governava com o apoio do Senado, ele governava com a ajuda dos soldados, que era a Assembleia Curial, e naquela época haviam 4 grupos de pessoas. Quais eram os 4 grupos de pessoas, gente, que viviam naquela época? Os patrícios, os clientes, que eram pessoas que eram babão dos patrícios. Aí depois havia os plebeus, que eram lascados. E depois havia aqueles veados que não pagavam dívida, que era chamado de escravo. Tá? Então Hoje- somos venturosos, mas bem eles vão simples, chamar né? de Havia o líder, havia o babão, aí depois havia o lascado, e depois havia quem? Havia os veacos. Pronto, dá certo, ninguém nunca vai esquecer. Só inventar, é igual, só inventa, né? Só inventar nome diferente. Naquela época era patrício, era cliente, Você é o né? quê, Léo? Babão. Hein? Você é o quê? Eu sou plebeu, sou lascado tempo. Aí havia os plebeus e por último havia quem? Havia Não, os você tá escravos. fazendo a Né? casa com piscina, né? Não. Uhum. Pronto, gente. É nada. Então vamos lá copiar um pouquinho. Ah, Nessa não. falta 20 minutos. Hoje não, já que só falta 20 minutos. Deixa pra cá. Manda no grupo, a gente copia em casa. É sim, que eu já sou hoje. Pronto, pessoal. Vamos lá. Divisão histórica. Coloca aí História e Império Romano. Todo mundo vai colocar assim. Ô, Deus, mas que lógica tem a gente copiar assim que você também não copiou? Eu copiei. Copiou, não. E eu não faço meus slides? Alguns não. Mas você não copiou. Copiei. Não, Ludo, não. Eu sou do contra. Olha. Vou sentar aqui também. Qual coisa tem que Mas deixa eu copiar em casa. Ei, mano. Deixa eu copiar em casa.
Ô, Léo, que coisa feia deixar os outros falando sozinhos. Isso é falta de educação, sabia? É Guilherme que é de social, ficou falando pelo celular. Deixa eu copiar em Ó, tá casa. vendo? Deixa eu copiar em casa. Eu copio em casa. Vou mostrar a foto. Hein, Léo? Ela postou. Ô, Léo, eu vou tacar o sapato na sua cabeça. Eita, vai fazer. Eu te dei uma roupa no Instagram, meu filho. Eu postei nos status também, vai Ah, WhatsApp. mas eu fiquei magrinho. Meu Deus. Mas eu vou copiar, tá logo? Tá. Deixa eu ver como foi. O Wilton tá cheio de dinheiro na capinha do celular. Você, Guilherme. Vou tirar a foto daqui. Melhor. Foi sim. Foi sim. Foi. Você nunca. Né? Quer ver a foto? Quer? Hoje eu preciso de um bom carinho da noite. Ô, Léo, dá aqui a menina que eu te falei. Pera aí. Sabe quem é? Ambos estão conversando. Eu disse, mas ele fala que é solteiro. Olha, um dia eu perguntei, né, se ele era casado, ele disse que era solteiro. Aí na última hora eu olhei, eu me esqueci, né, eu perguntei pra me perguntar. Porque o professor, você é casada ou é solteiro? Ele disse, sou casada. Aí eu pensei, mas por que você não era solteira? Eu tava com mais Ah, a mulher dele é uma merda. e eu ainda né? Como é que eu moro lá? Ela mora em Brasília. A bichinha, quanto mais aluno é a bichinha. É. Agora eu entendi esse significado depois dessa. Eu parei de cuidar da vida dos outros. Mas que é um babadão, é. Eu tenho carinho. Você já tava copiando, né? Eu mando foto pra você. Você já copiou isso aí? Tá Vá, copiando? copia. Eu mando foto pra ela. Vai, cara. Ela